Acho que é não se conformar e continuar perguntando, mesmo que ninguém que esteja em volta goste. Isso acontecia comigo, eu era muito curiosa, então deixava meus pais loucos. Meu pai corria, eu gostava muito de quebra-cabeça. Então meu pai comprava quebra-cabeça e eu resolvia logo. E aí eu dizia, quero mais. Ele dizia, faz de novo. Eu dizia, não posso porque eu já decorei a posição das peças. Ele ficava enlouquecido. Então quando as pessoas viajavam, ele pedia para trazer quebra-cabeça. E assim era. Aí depois eu pedia, eu tinha bonecas, mas eu também tinha um laboratório de química e um de eletrônica. Era super estranho aquela criança pequena brincando com aqueles laboratórios, né? Então eu era considerada uma menina meio esquisita por causa disso. Então eu era criticada também, me olhavam de forma estranha, mas eu sempre tive personalidade para aguentar o tranco. Bom, eu era muito boa em matemática, né? E gostava muito da linguagem em matemática. E quando eu tinha 13, 14 anos, as freiras na escola me recomendavam para as mães que precisavam de explicadora. Poxa, eu era uma criança, mas eu gostava muito daquela posição de explicadora, né? Porque era muito bem tratada, ainda ganhava um dinheirinho e vinha lá um café com leite com bolo. E eu fui juntando um dinheirinho, fazendo as duas coisas. Gostava da linguagem matemática, adorava polinômios, explicar polinômios. Então, desde sempre eu gostei de matemática. E depois o interesse pela física, quando eu fiquei muito curiosa em relação ao ambiente que me circundava, a natureza, os fenômenos, todas as minhas perguntas não eram bem respondidas, eu nunca ficava satisfeita com as respostas e ficava procurando e achava que a física era um bom modelo. Então eu estava sempre procurando modelos, eu nunca ficava satisfeita com as respostas, ou seja, eu sempre fui uma criança muito curiosa. Nasci em Jaguarão, no interior do Rio Grande do Sul, e fiquei até 15 anos em Pelotas, estudei em colégio de freira, naquela época era só de meninas, e com 15 anos, então eu fui para Porto Alegre e fiz o científico no Colégio Rosário em Porto Alegre, e depois fiz vestibular para matemática. Terminei o bacharel em matemática em 3 anos na Federal do Rio Grande do Sul e depois fui para o Rio de Janeiro estudar física na UFRJ. Então, minha formação básica é matemática e física. Mas terminando a física, era uma época de muitas dificuldades na universidade, mais ou menos como é agora. Mas acho que era até uma época mais difícil, era 1979. E eu fui trabalhar numa empresa que fazia garantia da qualidade de Itaipu. Os brasileiros eram muito bons na questão da engenharia civil de barragem. Eu acabei, anos depois, sendo contratada para trabalhar numa outra barragem que foi na hidrelétrica de Capanda, no interior da África, em Angola. Então, essa era uma especialidade, que era o controle de qualidade de equipamentos ou barragens usando fontes radioativas. Poucas pessoas no Brasil estavam preparadas para fazer isso. Então, eram contratados ingleses, americanos, canadenses, que ganhavam muito bem, diárias em dólar. Então, eu fiz parte de um grupo de brasileiros que se preparou para usar material radioativo em indústria, mas não na indústria convencional, indústria que envolvia petróleo, por exemplo, em plataformas, na Bacia de Campos, na expansão do polo de Camaçari, na refinaria de Triunfo, que foi construída no Rio Grande do Sul, na hidrelétrica de Itaipu, ou seja, nas grandes obras da década de 80. Então, naquela época, no início dos anos 80, que era o milagre brasileiro, havia grandes obras no país, uma delas, Itaipu Binacional. Para fazer a garantia da qualidade da barragem, usava radiografia industrial. Depois, em 1987, aconteceu o acidente radiológico de Goiânia. Eu tinha menos de um ano de Comissão Nacional de Energia Nuclear. Na época, quando eu entrei na CNE, eu já entrei como responsável pelo licenciamento na indústria. Por causa da minha experiência da indústria, então me convidaram para ser responsável pelo licenciamento. Eu comecei a organizar o licenciamento da indústria. E o acidente radiológico aconteceu na medicina. Então, em 1987, eu fiz parte da equipe que trabalhou no acidente de Goiânia. Só que eu trabalhei no Hospital Marcílio Dias com os pacientes mais irradiados que vieram a óbito. Em 1989,
eu fui para os Estados Unidos estudar no Laboratório Nacional de Argonne, que era um grande centro de estudos de física nuclear, dentro da Universidade de Chicago. E lá tive contato com os melhores físicos nucleares da época, inclusive prêmios Nobel nos Estados Unidos. Então, fiquei todo o ano de 89 estudando em Chicago, fiz essa especialização, especialista em controle de fontes de radiação, que foi um curso especial onde tinha estudantes, um representante de cada país. Aqui na América Latina tinha 3 representantes. Então, foi um grupo foi um grupo selecionado e bem treinado. E o que é interessante é que esse grupo de estudantes na época acabou sendo depois os diretores das agências de energia atômica nesses países. No ano de 2000 eu voltei para o Instituto de Pesquisa e nunca mais saí. Então a minha experiência acadêmica foi mais para o final da minha vida profissional. E passei a fazer pesquisa clínica com novos radiofármacos para tratamento de pacientes com câncer, e depois aposentei em 2013 e estou desde 2013 como presidente da Sociedade Brasileira de Biociências Nucleares, que é uma sociedade de biofísica, porém nuclear, porque existe uma Sociedade Brasileira de Biofísica que envolve pesquisadores da área de biofísica, mas não com radioisótopos. Eu sempre trabalhei com energia nuclear, mas não a energia nuclear convencional que se conhece de reator nuclear para produzir eletricidade, não essa. Uma outra energia nuclear que está por aí em todas as coisas, mas a gente não conhece, a sociedade não conhece bem. Nos últimos 19 anos eu passei a ser um pesquisador tradicional. Eu era um trabalhador da indústria, né? Então eu passei pela indústria na época que a indústria usava mais materiais radioativos do que agora usa bem menos, caiu a menos da metade. E depois atuei na área de segurança, e nos últimos 20 anos, então, eu trabalho na academia propriamente dita. Quer dizer, eu trabalho na academia como? Eu era uma pesquisadora do Instituto de Radioproteção e Dosimetria, que é um dos institutos da CENEM. Trabalhei também no Instituto de Engenharia Nuclear, que é um instituto que fica dentro da UFRJ. Nós participamos da Federação das Sociedades de Biologia Experimental, que são 22 sociedades. Então, nós temos um trabalho de organizar uma reunião regional no primeiro semestre, uma reunião anual no segundo semestre, e, além disso, nós entramos dentro da área de educação para biólogos. Mas ocorre que a FESB também tem uma sociedade de farmacêuticos, a SBBN é a sociedade mais multidisciplinar, porque tem farmacêuticos, biólogos, físicos e tal. E nós fizemos um trabalho interessante entre as sociedades, entre as 22 sociedades, e às vezes fazemos vários simpósios e reuniões em conjunto. Isso dá muito trabalho, porque a gente tem que conhecer o trabalho das outras sociedades, ler o material que os outros pesquisadores publicam e, eventualmente, conhecer os laboratórios, até fazer colaborações. E nós também entramos na SBPC em 2015, e desde então temos participado de todas as reuniões com minicursos e mesas redondas. E em 2017 nós nos associamos à União Internacional de Biofísica Pura e Aplicada, e estamos ajudando a organizar o Congresso Mundial o ano que vem. Se eu não tivesse incorporado o método científico à minha vida, eu não estaria aqui falando com você agora. O método científico ajuda você não só na profissão, como na vida. Eu tenho um colega que fala sempre assim: nós temos obrigação de usar o método científico em tudo, inclusive na nossa vida, para melhorar a nossa vida. Então, o que a ciência dá? Ela dá Ninguém descobriu um método melhor que o método científico. E as pessoas acham que o método científico é só para usar na profissão, de 8 da manhã às 5 da tarde. Não, ou você incorpora o método científico à sua vida e você usa isso como a sua ferramenta de vida para satisfazer sua curiosidade, para elaborar métodos, mas também para ser um cidadão mais perfeito, ou você não usa em nada. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a ciência nos dá a possibilidade de usar um método científico, e isso certamente nos torna mais perfeitos ou menos imperfeitos. Às vezes dá um problema com o pessoal de humanas, né?
Mas matemática é uma série de o piano, por exemplo, com as notas musicais, são uma série de Fourier, né? Ou, por exemplo, pintura, tintas, na verdade, você tem muita coisa de química, tem gastronomia, tem muita coisa de química também. Então, na verdade, o pessoal que não é exatamente da área de exatas tradicional, às vezes não percebe o quanto que tem de ciência naquilo que faz, mas tem. Talvez a gente ensine mal, né, as crianças, para elas perceberem a ciência em todas as coisas da vida, inclusive na poesia, na música, na gastronomia, na pintura. Se você é um cientista, você não pode ser corporativista. Se você é um cientista, você tem que ser sempre crítico, você tem que sempre perguntar, isso é o melhor ou existe uma alternativa? Então a minha dica é, aguenta o tranco, no final todo mundo vai gostar. Ou se não gostarem, paciência, você está satisfeito.